Olá, meu nome é Gustavo Santana, eu sou gerente de engenharia do NSX para a América Latina e hoje aqui no NSX Blog eu vou apresentar para vocês um caso muito interessante do VMware NSX, que é justamente o balanceamento de carga. Como muitos de vocês devem saber, os dois principais desafios que um balanceador de carga atende para uma aplicação são os seguintes. Primeiro, escalabilidade de aplicação. Então imaginem vocês aqui um servidor de aplicação que começa a receber tráfego de vários usuários. O que é esperado é que em algum momento ele vai atingir algum limite de recurso, memória, CPU, o que quer que seja que é a característica de restrição daquela aplicação. Então o balanceador, das primeiras maneiras de se implementar um balanceador foi justamente para se poder colocar mais de um servidor de aplicação para uma só aplicação. Então, conforme eu tenho mais sessões, o balanceador começa a enviar tráfegos para diferentes servidores de aplicação. Um outro caso de uso bastante interessante é disponibilidade, porque imagine que eu esteja usando, por exemplo, algum método de balanceamento de aplicação para vários dispositivos, como o DNS, por exemplo. Então, o DNS, o comportamento default dele é que a cada novo pedido por um endereço IP, ele vai mandar para um servidor específico, seguindo uma ordem que a gente chama de round robin, né, de uma lista. Então, imaginem que se eu tenho dois servidores de aplicação, eu posso esperar que metade dos dispositivos vai se conectar em um servidor e a outra metade em outro servidor. Qual é o problema que acontece para esses dispositivos se eu tenho uma falha? Basicamente é o problema de metade dos meus dispositivos caírem em um servidor que não está funcionando de maneira satisfatória. Então o balanceador ele vai ajudar também nesse tipo de desafio, enviando o tráfego desses dispositivos somente para os servidores que estão funcionando. Ele vai fazer isso através de testes, probes, keep alives específicos para aqueles servidores, né? Recentemente a gente viu alguns requisitos aparecendo, algumas expectativas diferentes em relação ao serviço de balanceamento de carga. Uma delas é que com o aumento de números de aplicações dentro de um data center, a gente viu que os balanceadores eles passaram a ser mais utilizados por aplicação que por ambiente. Ou seja, se eu tenho uma aplicação de 3 camadas, web, aplicação e banco de dados, muitas vezes vale a pena eu ter balanceadores para cada camada que para todas as 3 camadas, né? Ou seja, balanceamento por aplicação em vez de balanceamento por ambiente. O modelo scale out, ou seja, eu implementar mais balanceadores, também está aparecendo como uma tendência aí no data center, onde eu começo a ter uma série de aplicações e em vez de eu sobrepujar um único balanceador com uma quantidade muito grande de aplicações, eu passo a ter balanceadores específicos para cada uma dessas aplicações. Ambientes também baseados em nuvem pública, nuvem privada, eles começam a dar preferência a licenças por uso em vez de você em vez de você investir em um balanceador antes de propriamente usá-lo, ou seja, seria mais baseado em OPEX que em CAPEX. Aplicações baseadas em vídeo, aplicações baseadas em streaming também privilegiam balanceadores que consigam atender altas larguras de banda. E automação de balanceamento, assim como automação de serviços de segurança e serviços de rede, passa a ser também um requisito emergente de ambientes de data center moderno. Todos esses requisitos eles influenciaram no formato dos balanceadores, que apareceram por volta de 1996, baseados primeiramente em sistemas operacionais, ou seja, sistemas operacionais Windows tinham lá o LBS, o Load Balancing Service, serviço baseado em Unix tinha o IP Sprayer. Isso justamente para deixar de ter essa dependência com os sistemas operacionais, os balanceadores começaram a ser oferecidos em 97 em modelo de appliance. Quem fez isso em 97 foi a F5 e a Cisco. A partir de 2006 a gente viu que
a grande quantidade de balanceadores no mesmo data center privilegiou o conceito de virtualização. Só que o conceito de virtualização aqui estava implementado em hardware proprietário, ou seja, um único balanceador poderia construir uma série de contextos virtuais dentro dele, ou seja, uma série de balanceadores virtuais dentro daquele hardware proprietário. Isso mudou a partir de 2010, eu diria principalmente com projetos de nuvem privada e nuvem pública, um conceito de appliances virtuais, rodando em cima de hipervisores como o VMware XI e em cima de hardware tradicional baseado em x86. O que o NSX traz de novidade, ele pega todas essas tendências mais modernas de aplicação e traz o serviço de load balancing integrado à arquitetura de virtualização de redes, né? Então, um dos principais diferenciais, ou seja, do balanceamento de carga do VMware NSX, seria a implementação dele como um serviço adicional de uma topologia virtual. Quem implementa o serviço de balanceamento no NSX é o NSX Edge Gateway Service, ou NSX Edge simplesmente. A gente, só para vocês terem uma ideia da performance que essa máquina virtual especializada tem nesse serviço, um único NSX Edge consegue atender 9.2 gigabits por segundo de balanceamento, até 1 milhão de conexões simultâneas e até 88 mil novas conexões por segundo. Então, essa seria uma única máquina virtual. A licença ela não está associada ao número de NSX Edges que você implementa, mas ela está associada ao host. Então, se você tem um host, por exemplo, com 512 GB de memória, uma máquina virtual desse porte ocupa apenas 8 GB de memória. Então, esse host ele poderia implementar mais que 60 balanceadores com apenas 2 licenças, caso seja uma máquina que tenha 2 sockets, que tenha 2 CPUs. Isso é uma grande vantagem quando você compara com soluções onde a licença é baseada no número de máquinas virtuais. E a economia que isso traz, a gente fazendo uma conta aqui dentro da VMware e com vários outros clientes, a gente viu que é uma economia de até 85% em termos de projetos de balanceamento, né? Uma pergunta muito frequente é, então quer dizer que o NSX ele vai atender tudo que o meu ADC faz hoje, que o meu balanceador vai fazer hoje? Eu diria que são soluções complementares e o uso delas em conjunto possibilita um melhor ganho para o cliente. A gente sabe, por exemplo, que em termos de distribuição de tráfego, o tráfego norte-sul ele normalmente está associado a 20% do tráfego do data center, o tráfego dos clientes na internet chegando até o data center, e o tráfego leste-oeste ele é responsável aí por 80%, até às vezes muito mais do que isso, 90%, 95% do tráfego de um data center. A gente vê que o ADC, ou seja, o Application Delivery Controller, ele vai ter funções de segurança que são melhor aplicadas nesse tráfego norte-sul, o tráfego que está vindo da internet. Ou até mesmo o tráfego de balanceamento de sites, o tráfego de DNS, pode ser associado com esse ADC. Mas, para o tráfego leste-oeste, ou onde eu preciso de um balanceador puro, a gente vê que o NSX SLB atende bastante bem. A gente vê que com serviços de SSL offload, serviços de regras baseadas em conteúdo, programação de regras, é um balanceador bastante completo, que vai conseguir crescer de forma mais barata e de forma mais dinâmica para o tráfego leste-oeste. Então eu diria que hoje a composição seria essa, o ADC para o tráfego norte-sul e o NSX SLB fazendo o offload desses appliances mais caros para o tráfego leste-oeste, o tráfego que tem maior crescimento e maior volume. O NSX SLB também passa a ser uma grande vantagem a partir do ponto que a gente analisa que toda e qualquer gerência desse serviço de balanceamento, assim como os outros serviços que a gente já falou aqui nos outros posts, eles acontecem em um único ponto, que é o NSX Manager. Então a gente vê que esse único ponto ele é um baita diferencial para essa solução de balanceamento, né? Então, através de uma interface de programação de aplicações, ou seja, de uma API, e através da sua API baseada em REST, a
a gente vê que o NSX Manager consegue interagir com um grande número de soluções de gerenciamento de nuvem, de orquestração dentro da VMware, fora da VMware, ferramentas de DevOps, linguagens, de forma que fica muito fácil fazer a implementação de balanceadores como se fosse parte do código. Passa a ser muito fácil eu subir uma camada de aplicação com balanceamento integrado. Eu diria que essa é uma outra vantagem muito grande do serviço de balanceamento do NSX. Então, segue aqui, nesse último slide, os principais casos de uso do NSX Load Balancing, que é basicamente balanceamento em nível 4 de alto desempenho, SLB por aplicação, ou seja, eu subo uma aplicação em um ambiente automatizado, um ambiente de nuvem, e o SLB vai estar junto com essa aplicação. O oferecimento de balanceamento como um serviço, ou seja, se eu sou um provedor de nuvem e eu quero dar a opção para o meu cliente colocar balanceamento e eu poder cobrar sobre aquele serviço, o NSX Load Balance tem uma grande utilidade em relação a isso. Balanceamento de aplicações baseadas em microserviços, de containers ou de máquinas virtuais também é um ótimo caso de uso. E balanceamento de tráfego corporativo existente. A gente, inclusive, aqui no Brasil tem clientes que usam o NSX somente para load balancing, ou inicialmente para load balancing. Então a gente vê que não é necessário o uso em determinado ambiente. Se não é necessário o uso de file distribuído, ou de VXLAN, ou de logical switching, o cliente só quer o load balance por enquanto, é perfeitamente possível fazer a implementação desse serviço em cima das VLANs de um cliente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse apanhado do que é o NSX Logical Load Balance. Está aqui o meu e-mail, caso vocês tenham qualquer dúvida. E um abração e até o próximo post. Até mais. Tchau, tchau.